Aleluias. Aleluias. Ok? Eu pedi para tocar esse louvor porque eu vou falar de uma pessoa muito especial. Eu vou falar de uma pessoa muito especial. É muito especial mesmo. Muito especial. Eu vou falar sobre o Espírito Santo. Meu melhor amigo. O Espírito Santo de Deus. Quem é o Espírito Santo para você? Quero fazer essa pergunta. Quem é o Espírito Santo para você? É uma força? É uma energia? É uma coisa? É uma pomba? É o quê? O Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Uma pessoa que habita dentro de nós. É uma pessoa da Trindade. Deus Pai, Deus Filho Jesus e Deus Espírito Santo. E Ele habita dentro de nós. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Ele é uma pessoa. Ele não é um sentimento. Ele é uma pessoa. Ele não é uma coisa, né? Que às vezes a gente fala, nossa, eu estou sentindo uma coisa aqui dentro. Ele não é uma coisa, ele é uma pessoa. E segundo a Bíblia, Ele é Deus presente em nós. Ele é o Consolador. Ele é o Ajudador. Ele é o Espírito de conselho. Ele é o Espírito da verdade. Amém? Ele é o Espírito de sabedoria. Ele é o Espírito de revelação. Amém? E Ele é também aquele que convence o homem do pecado. Do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Amém? E Ele também é um doador de poder. O Espírito Santo é o doador de poder para a nossa vida. Amém? As características do Espírito Santo. Eu quero apresentar o Espírito Santo hoje para você, para que você não tenha dúvida de quem é o Espírito Santo. Ele fala, porque ele é uma pessoa. Ele é sensível, porque ele é uma pessoa. Ele ama, porque ele é uma pessoa. Ele intercede por nós, porque ele é uma pessoa. Ele se entristece, porque ele é uma pessoa. Amém? Quando a gente nasce de novo, que a gente recebe Jesus como nosso Senhor e Salvador, que a gente crê com o coração e confessa com a boca, a gente crê para a justiça e confessa para a salvação, que Jesus é o Senhor da nossa vida, o Espírito Santo, Ele vem habitar dentro de nós. Glória a Deus. E isso é o penhor da nossa herança, é a garantia da nossa salvação, é a presença do Espírito Santo em nós, é essa garantia. Em Efésios 1, 13 e 14, coloca aí por favor. Que não fique nas minhas palavras, hoje você vai conhecer direitinho quem habita dentro de você. Amém? Efésios 13, 1, 13 e 14. Aleluia. Quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e creram nele, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Obrigado, Pai. Next. Que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então o Espírito Santo é o penhor, a garantia da nossa salvação. E essa presença, ela permanece em nós. Ela não entra e sai, sabe? Ela não entra e sai não. Ele veio para habitar dentro de nós. Então essa presença, ela é permanente em nós. Ela é permanente em nós.
Amém? E essa presença é para a nossa transformação. Quando o Espírito Santo ele vem habitar dentro de nós, o nosso caráter muda. Sabe que o nosso caráter precisa mudar. Ele muda. Quando a gente recebe Jesus, o nosso espírito ele é recriado instantaneamente. Sabe? Mas a nossa mente precisa ser renovada. Né? E quem renova sou eu. Quem é responsável por renovar a nossa mente sou eu e sou você. Amém? Nós somos responsáveis para renovar a nossa mente. Né? Porque o Espírito Santo ele vem habitar dentro de nós. E ele é um poder de Deus em nós. Para que a gente possa resistir o pecado. Para que a gente possa fazer coisas que sozinho a gente não conseguiria. Então o Espírito Santo, nosso ajudador. Veja bem, ele é o nosso ajudador, ele não é o nosso fazedor. Ele quer a nossa cooperação. Ele quer que nós cooperemos com ele, porque de Deus nós somos cooperadores. É uma parceria. É uma parceria. O Espírito Santo é uma parceria. A gente caminha confiando nele e ele pega junto. Ele sempre quer um passo nosso para que ele pegue junto com a gente. Ele não faz nada. Ele não faz nada se você não fizer nada. Ele é um gentleman. Ele não invade. Ele não obriga. Ele é sensível e ele sussurra. Ele não grita, ele sussurra para que a gente ouça a voz dele, seja guiado por ele. Amém? O Espírito Santo dentro de nós é para a vida eterna. É para a nossa vida eterna. Para a nossa santificação. Amém? Em João 20, 22, Jesus soprou sobre os discípulos e disse: recebeis o Espírito Santo. E eles receberam o Espírito Santo dentro dele. Eles receberam o Espírito Santo dentro. Amém? O Espírito Santo dentro, o Espírito Santo dentro de nós é para nossa salvação. Mas o Espírito Santo sobre nós é para tocar os outros. O Espírito Santo dentro é para a minha salvação. O Espírito Santo sobre é o revestimento de poder para que nós possamos tocar outras pessoas. Amém? Todos os cultos, todos os domingos a gente fala: alguém quer receber o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, com a evidência bíblica de orar em outras línguas? Sabe? Isso é poderoso. Não é a oração mais perfeita. A oração em línguas é a oração mais perfeita. É a oração onde nós oramos a perfeita vontade do Criador e não a nossa vontade. Porque nós somos muito egoístas. Né? Às vezes nós estamos orando a vontade dele e contra aquilo que a gente está querendo. Por quê? Porque essa é uma oração perfeita. Então, quando nós oramos em língua, nós estamos edificando a nós mesmos. Sabe? E esse poder sobre nós, que a evidência é falar em outras línguas, ele nos capacita para testemunho eficaz de Jesus. Sabe? O Espírito Santo sobre nós. A gente flui no poder de Deus para alcançar as outras vidas, para começar o nosso ministério, para cumprir o propósito de Deus na minha e na sua vida. O Espírito sobre mim. Esse revestimento de poder não é para mim, é para alcançar as vidas, é para encontrar as vidas e que o mundo ao nosso redor seja transformado. É por causa desse poder sobre mim que as vidas serão impactadas. É por causa desse poder sobre mim que vidas serão alcançadas e transformadas. Vidas, o mundo ao nosso redor é responsabilidade minha e sua. Somos nós que vamos manifestar o reino de Deus para o mundo ao nosso redor por causa da presença que repousa sobre mim. Quando essa presença ela repousa sobre mim, o
fogo do Espírito, ele queima dentro de mim para eu testemunhar Jesus com poder, porque a palavra diz que os sinais acompanham aqueles que creem. E o Espírito Santo sobre mim vai manifestar o céu na terra. E nós devemos ao mundo um encontro com Deus. E isso é responsabilidade nossa. Por isso esse revestimento de poder é essencial para a vida do cristão. Amém? Essa unção que vem sobre nós é para tocar e abençoar outras vidas. Amém? É a unção para servir o ministério. É quando o Espírito Santo manifesta os dons com autoridade e poder para curar, para libertar, para salvar, para transformar, para separar, para ungir. Amém? E é isso, é o Espírito sobre. Estou muito rápido. Amém. Não? Então, nós precisamos do Espírito Santo sobre para sermos testemunhas eficazes de Jesus. Amém? Então, em Atos 1:8, põe aí na tela, Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém quanto em toda a Judeia, até os confins da terra. Isso é que acontece quando o Espírito Santo vem sobre nós repousar. O Espírito Santo em nós nos garante o céu. O Espírito Santo sobre nós traz o céu para a terra. O Espírito Santo sobre nós traz o céu para a terra. Amém? O Espírito sobre nós para outros experimentar Deus através de nós, através de mim e através de você. Por isso é esse revestimento de poder para todo aquele que crê. O revestimento de poder com a evidência de falar em línguas não é para alguns, não é só para um, não. Antes, quando eu não entendia, que eu não sabia como é que era o batismo com o Espírito Santo, e eu falava que a gente tinha que dar glória, né, para poder receber e ser cheio do Espírito Santo. Eu ia para o culto, entrava em culto, saía em culto, e glória, 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 chega, doía a boca, glória, 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 e nada. Passei tantos anos dando glória, mas quando a revelação da palavra chegou, de que o Espírito já está dentro de mim, que Ele já está dentro de mim, o Espírito. Para eu ter esse revestimento, eu preciso abrir a minha boca, dar um passo de fé. Sabe por quê? Porque a fé, ela tem que estar em movimento. A fé sem a obra, ela é morta. Ela precisa estar se movimentando. Então, se o Espírito Santo está dentro de mim, para Ele vir sobre mim, eu abro a minha boca. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Quando eu fui receber o batismo com o Espírito Santo, Ele já estava dentro de mim. Porque vinha aquela língua querendo subir, e eu falava, não, acho que é eu que estou inventando isso aí. Acho que é eu que estou inventando. Aí vinha aquela língua querendo sair de dentro de mim. Eu falava, não, acho que eu estou inventando isso. E aí eu tive um entendimento que eu precisava abrir minha boca e dar voz, aquela voz do Espírito que estava querendo saltar para fora. E quando eu dei voz, eu não conseguia parar de falar. Foi assim maravilhoso. Eu tive uma experiência linda com o Espírito Santo. E aquela voz, e eu comecei a orar e eu não conseguia parar. E eu falei para o Senhor, falei assim, Pai, se isso é verdade, eu quero uma língua que ninguém fala. Eu quero uma língua diferente. E quando eu recebi esse batismo, a minha língua foi completamente diferente. Porque vinha na minha mente a língua da minha pastora, que ela orava lá, sabe? E eu achava que eu estava imitando ela. Mas não era, o Senhor me deu uma língua diferente. E, a partir daí,
eu comecei a me edificar. Porque a oração mais perfeita é a oração em línguas. A gente se edifica. A oração em línguas, ela nos purifica. Ela nos purifica. Sabe, de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Sabe, ela tira aqueles galhos secos que a gente ainda tem. Sabe aqueles pecados recorrentes? Que hoje as pessoas mudou o nome do pecado, agora eu errei. Eu cometi um erro. Gente, pecado é pecado. Entristece o Espírito Santo. Amém? Então, quanto mais a gente ora em línguas, mais a gente se purifica, mais a gente fica em comunhão com o Senhor. Às vezes, na minha caminhada, eu comecei a orar em línguas tanto, que de repente foi me dando uma trava, foi me dando uma angústia. Eu falei, gente, o que é isso? E eu não conseguia parar de orar, aliás, continuar orando, e eu fui entender que era aqueles pontos onde eu precisava me libertar, aquelas coisas que eu precisava arrancar. E só a oração em línguas é que faz isso. É só a oração em línguas, porque é a oração mais perfeita. O Espírito ora como convém, como precisa e não o que eu quero. Amém? Então, quando chamar aqui na frente e você não ora em línguas ainda, não perca a oportunidade não. Não perca a oportunidade não. Venha receber. Não é só a oração em línguas, como eu falei. É o poder de Deus que vai fluir na sua vida para alcançar outras vidas, para alcançar o mundo. Sabe, nós todos fomos comissionados para levar a palavra para o ide de Jesus. Ide ao todo mundo e pregai o evangelho. Mas a gente só pode testemunhar Jesus se o Espírito Santo estiver sobre nós, para que esse fogo queime, para que esse fogo arda, para alcançar o mundo ao nosso redor. Sabe? Então é isso. O Espírito Santo dentro de nós, da nossa vida, é para a nossa vida pessoal. Mas o Espírito Santo para os outros mas o Espírito Santo é para que os outros experimentem Jesus, que eu já falei. Né? Então a gente sabe que quando eu nasço de novo, o Espírito Santo vem habitar dentro de mim. Né? Mas a triste notícia é que nem todo cristão tem o Espírito Santo sobre. Que era para ter. Mas nem todo cristão tem. E eu vou te dizer por quê. Eu vou te dizer por quê que nem todo cristão tem. Como você faria se uma pomba, o pastor Maurício, ele gosta de dar o exemplo da pombinha, que o Espírito Santo não é uma pomba, viu, gente? Mas ele desceu sobre Jesus como uma pomba. Ele não era uma pomba. Mas eu queria que você imaginasse uma pomba aqui no seu ombro. E você não quisesse que essa pomba voasse. E você não quisesse que ela se espantasse. Que você não quisesse perder ela, porque era uma pomba muito especial. Era uma pomba linda. Era uma pombinha que era uma raridade. E você com ela aqui. Como que você agiria se você tivesse essa pomba no seu ombro? Pensa aí, como que você agiria? Você ia agir com muita cautela. Você ia agir com muito cuidado. Você ia agir de forma que não espantasse essa pomba no seu ombro. Você ia agir. Tudo que você fosse fazer, tu ia estar em mente aquela pombinha no seu ombro. Você ia estar consciente dela. E você ia andar devagar. Você ia andar tranquilo. Você não ia ter movimentos bruscos. Você não ia falar alto. Você não ia desagradar. Você ia carregar ela com a consciência permanente, que se você fizesse algo, ela ia embora. Esse é o segredo para que a presença permaneça em nós. É cuidar, é zelar, é ter consciência da presença, é ter 24 horas a consciência da presença. Essa presença, ele é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele se entristece. Ele fica triste com as nossas atitudes. Ele se angustia com as nossas atitudes. Amém? Então essa é a chave para ter o Espírito Santo que permanece e que não sai mais.
Ele é o maior ponto de referência, não apenas para trazer direção e poder, mas para o ministério, para a nossa própria vida. Fomos escolhidos para carregar a presença. Fomos escolhidos, Deus quis na sua soberania. Ele quis que o Espírito Santo habitasse dentro de nós. Aonde a gente for, a gente carrega essa presença. Nós não podemos andar de qualquer jeito. Nós não podemos falar qualquer coisa. Nós não podemos se portar de qualquer jeito. Porque nós carregamos o Todo-Poderoso. Ele habita em mim. Ele habita em você. Não podemos falar qualquer coisa. Amém? Em Efésios 4:30 diz: não entristeçam o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5:19 diz: não apaguem o Espírito Santo. Meu Deus, você pode entristecer o Espírito Santo, você pode apagar ele da sua vida. Sabe, tem muitas pessoas que não estão frutificando, não estão testemunhando Jesus, que não conseguem alcançar outras vidas, porque está apagado. O Espírito Santo apagou-se na vida delas, porque andam de qualquer jeito, andam fazendo aquilo que querem, e essa presença se apaga. Não tem mais aquele fogo queimando para testemunhar Jesus. Não tem mais aquele fogo querendo falar do amor de Deus. Porque o fogo está apagado. Porque o fogo se foi. Nós temos que produzir fruto de justiça. É a evidência da presença em nós. A transformação do nosso caráter. Esse fruto de justiça é a evidência dele em nós, mudando a nossa fala, mudando o nosso comportamento. Ei, não entristeça o Espírito Santo. Sabe como a gente entristece? Pecando, desobedecendo a palavra, falando mal do meu irmão, fazendo fofoca, falando mal da liderança, falando mal do marido, falando mal da esposa. O Espírito Santo, ele chora, ele geme quando a gente trata alguém mal. Quando a gente trata aquilo que merece honra com comum. Sabe? O Espírito Santo, ele só permanece em lugar que ele é grandemente honrado. Em lugar que ele é grandemente honrado. Ele só vai permanecer. Tudo que eu faço, que eu falo, reflete. Reflete na minha vida com o Espírito Santo. Se eu não estou produzindo fruto, se as pessoas não estão vendo, se eu não estou conseguindo mudar ninguém que está perto de mim, é porque esse fogo está apagado. É minha responsabilidade sua manter esse fogo aceso. O Espírito Santo, ele acende o fogo. Mas é minha responsabilidade manter esse fogo aceso. É minha responsabilidade. Amém? Isso mostra o tanto que o Espírito Santo nos ama e sente por nós. Quanto mais intensamente eu ando com Ele, mais minhas prioridades vão mudar. Mais a minha forma de falar vai mudar. Mais a minha postura e posicionamento vai mudar. Mais aquilo que eu represento vai evidenciar quem Ele é na minha e na sua vida. Eu não posso andar de qualquer jeito. Eu carrego a presença. O mundo tem que ver Jesus em nós. O que é que ele está vendo? Por que tem um monte de banco vazio? Porque não estamos frutificando. Porque nós precisamos evidenciar esse amor. Nós precisamos manifestar a glória de Deus para que o mundo creia. Para que eles creiam. Aleluia. Aleluia. Quando o Espírito Santo repousa sobre uma pessoa e permanece, é porque ele foi grandemente honrado.
as duas chaves essenciais para hospedar a presença é não entristecer e nem apagar o Espírito Santo. Sabe? Não entristecer o Espírito Santo é um mandamento focado na questão do pecado. Como eu falei. Quando eu desobedeço, falta de perdão, tudo isso entristece o Espírito Santo. E não apagar o Espírito Santo é um mandamento no aspecto cooperativo do nosso relacionamento. Ou seja, eu preciso cooperar com Ele, ouvir, obedecer, me render ao Espírito Santo. Eu preciso estar ciente dessa presença. Eu preciso me render a Ele. Eu preciso me relacionar com Ele. Porque quando a gente tem consciência dessa presença, a gente se relaciona com Ele de uma forma mais eficaz. Ele vai falar e a gente vai ouvir. Porque quando a gente está em comunhão com o Espírito Santo, a gente ouve Ele, né? Porque, olha só, ele não grita, ele sussurra, né? Se eu estou longe, ele vai falar, eu não vou ouvir, né? Tem um caso do jovem, esse jovem se desviou do Senhor, e ele era crente, um rapaz da igreja, filho de pastor, e ele se desviou, primeira vez. Os amigos chamaram ele para ir para uma balada. E aí o Espírito Santo falou para ele não ir. Aí ele falou, não, mas eu vou lá, mas não vou beber, não vou fazer nada, eu só vou. E o Espírito Santo falou para ele não ir. E ele ouviu a voz do Espírito Santo. E ele falou, eu vou. Aí ele foi. Ele não bebeu, ele não fez nada. Aí ele foi. Aí ele falou, deu tudo certo, né? Então eu vou de novo. Aí ele foi. Aí ele já ouviu uma voz mais baixa. Não vá. Não vá. Mas ele já estava se distanciando. Ele já não conseguiu identificar muito a voz. Não vá. Aí ele foi. Também não aconteceu nada. Da terceira vez, ele não ouviu mais a voz. Ele foi, ele bebeu e ele se entregou. Ele se entregou às drogas, ele se entregou ao mundo lá fora. E ele estava perambulando pela rua, uma certa vez, perambulando pela rua, e aí viu uma igreja aberta, estava drogado, e quando ele viu essa igreja aberta, ele chegou, ele entrou, ele se ajoelhou, foi lá na frente, né, se reconciliar e falou assim, Pai, por que você deixou eu sair? Por que você deixou? Ele falou, meu filho, por que você parou de falar comigo? Ele falou, meu filho, eu nunca parei. Você que se distanciou e nunca mais me ouviu. Você estava longe e você não ouviu mais a minha voz. Mas eu falei com você o tempo todo. O tempo todo eu estava falando com você. Você que não me escutou. Você que estava longe. É você. Somos nós responsáveis para aumentar essa frequência do Espírito Santo na nossa vida. Somos nós que somos responsáveis por aumentar o nível de comunhão com tempo de qualidade com Ele. Quanto mais tempo eu invisto na presença de Deus, fazendo o meu devocional, momento de louvor, momento de adoração a Ele, eu e Ele no meu secreto, mais eu vou crescer nessa unção, essa presença, mais ela será evidenciada em mim, e eu não vou andar na carne, eu não vou reclamar, eu não vou falar mal de ninguém, eu não vou passar a perna em ninguém, sabe por quê? Por causa da presença, porque quanto mais tempo eu invisto com Ele, mais igual a Ele eu vou ficar mais parecido com Ele, eu vou pensar como Ele pensa, eu vou agir como Ele age, sabe? Eu vou saber, quando eu tenho consciência de quem eu carrego, eu vou saber que eu não preciso ficar correndo atrás das coisas, sabe? A palavra do Senhor diz que as coisas
Buscai primeiro o reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A palavra do Senhor diz que nós somos mais que vencedores. Quando nós recebemos Jesus, nós somos arrancados do império das trevas. Nós somos transportados para o reino de luz. Doença, miséria, pobreza, falta não tem domínio sobre nós. Nós somos filhos amados, co-herdeiros com Cristo. Nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais. Eu tenho que ter essa consciência. Quando eu tenho essa consciência, fica maneiro, porque eu sei que o maior habita dentro de mim. Aquela força poderosa que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita dentro de mim. Não é na minha força, mas o poder dele que opera na minha fraqueza. Aonde eu não dou conta, o poder dele se aperfeiçoa. E eu dou conta, porque não é no meu braço, é no poder dele que está dentro de mim. E quando eu tenho consciência dessa presença, eu não vou andar de qualquer jeito. Eu não vou andar de qualquer jeito. Aleluia. Aleluia. Tristeza e angústia. É isso que podemos causar no Espírito Santo. Quando a gente não anda em amor. Quando a gente não anda em amor. Ei, se você não consegue perdoar, se você é uma pessoa rancorosa, peça ajuda ao Espírito Santo. Espírito Santo, tudo é pela fé. Sabe, tudo é pela fé. Nós estamos nessa nova aliança. Perdão não é sentimento. Perdão é uma decisão, é igual ao amor. O amor é uma decisão. Eu decido amar o meu irmão. Eu decido perdoar. Ele não merece não, mas eu decido, porque eu sou obediente à palavra. E a palavra diz que eu preciso perdoar, eu preciso perdoar. Eu preciso me perdoar de algo que eu fiz, também é um mandamento. Você tem que se perdoar. Porque às vezes nós perdoamos até as outras pessoas, mas a gente não se perdoa por algo que a gente tenha feito. Ei, Deus não te, se você se arrependeu, Deus não te condena mais. Lançou no mar do esquecimento, então se perdoe, se libere dessa carga, se libere desse peso e vai viver aquilo que Deus tem para você, porque Ele tem uma vida abundante, mas é para quem crê. Ah, eu não estou vendo nada, mas eu creio, a palavra diz, então eu tomo posse. Se a palavra diz que eu sou próspero, eu tomo posse. Se a palavra diz que eu posso todas as coisas nele que me fortalece, então eu posso. A palavra diz que eu posso andar em triunfo, então eu ando. É um posicionamento. Jesus veio e nos colocou na posição de justiça. Hoje nós somos justiça de Deus, justificadas em Cristo, justificados em Cristo. Jesus nos justificou de todo o nosso pecado. Nós estamos nessa posição de filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Então nós precisamos tomar a nossa posição. A mesa está posta. Tudo que você precisa, provisão, cura, nada faltando, está tudo na mesa. Mas só filhos maduros que vão acessar essa mesa. Só filhos maduros que acessam aquilo que Jesus já conquistou. E vive a plenitude. E vive o melhor dessa terra. Porque nós temos uma vida abundante proposta para nós. Que já foi conquistada a preço de sangue. Ei, plenitude, tudo indo bem. Não quer dizer que nós não vamos ter tribulação. Tudo indo bem não quer dizer que terá dias difíceis. Vai ter sim. Mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Porque maior é aquele que está em mim. Maior é aquele. Maior é aquele. E eu e o Espírito Santo somos a maioria. Nós temos que ter essa consciência dessa presença. E quando a gente tem consciência dessa presença, a gente para de reclamar. A gente para de murmurar. Murmuração é adoração ao diabo. Quando você murmura, você está adorando o pai das trevas. Você está entrando em concordância com ele. Sabe o que é que Deus quer? Que nós entremos em concordância com a palavra dele. Onde dois concordam acerca de qualquer coisa que vier a pedir em cima dessa terra, assim será. Se eu entro em concordância com a palavra, como que eu entro em concordância com a palavra? Falando aquilo que a palavra diz, declarando vida,
Não falando o que eu estou sentindo, o que eu estou achando, o que eu estou vendo, mas aquilo que a palavra diz que eu sou. Eu sou filha amada, eu sou favorecida, eu sou ungida, eu sou tudo aquilo que Ele me criou para ser. Eu sou o melhor de Deus, eu sou eleita, justificada em Cristo, sarada e curada. Ah, mas eu estou sentindo uma dor aqui, como é que pode? Ei, dor, eu falo com essa dor, ela é ilegal, ela não me pertence não, porque Jesus já levou. Muitas pessoas não são curadas porque acham que Jesus põe doença. Ei, Deus é bom. Ele é o Pai das luzes. Nele não há sombra nenhuma, nem treva, nem sombra de variação. Ele é bom o tempo todo. Quem veio para matar, roubar e destruir foi o inimigo. Deus é bom o tempo todo e Ele não coloca doença em ninguém. Amém. E quando a gente tem consciência de que Ele não coloca doença em ninguém, a gente manda essa doença embora. Porque se você disser em Marcos 11, 23 diz: se você disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê naquilo que se diz, então tudo que disser vos será feito. Tudo que disser, não é tudo que você pensar, é tudo que você disser. Tudo que você disser, tudo que você disser. O ouvido que está mais perto da sua boca é o seu. E é comprovado cientificamente que você crê mais naquilo que você fala do que outra pessoa. Então comece a profetizar como é que vai ser a sua vida. Ei, esse ano será o melhor ano da minha vida. Esse ano será o ano da virada. Esse ano é o ano da aceleração. Ai, mas eu não estou vendo nada. O diabo vem, bombardeia. Esse negócio de confessar a palavra não funciona não. Ei, chegou tarde. Chegou tarde, cão velho. Chegou tarde, porque a palavra, ela transforma a circunstância. A minha circunstância não define quem eu sou, mas aquilo que sai da minha boca é que determina quem eu sou e aonde eu vou chegar. Aleluia! Declare, profetize, 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 profetize aquilo que você quer ver. Não importa se está só os ossos lá. Profetiza e você vai ver criando vida aonde não tem, porque a palavra de Deus é a semente incorruptível e ela vai produzir para aquilo que ela foi designada. A palavra de Deus não falha, a palavra de Deus não muda, a palavra de Deus é eterna e ela vai ter tudo aquilo para que foi designada, vai fazer e vai produzir resultado. Eu só preciso me apegar a essa palavra e fazer igual um pitbull, agarrar e não abrir nem para um trem. Assim eu vou colher o resultado. Assim eu vou colher o resultado dessa palavra. Assim eu vou colher os resultados, porque a palavra funciona. Eu já vi e provei que o Senhor é bom. Sabe, se você disser para mim assim, esse negócio não funciona não. E eu vou dizer para você, funciona porque eu já provei. Em várias áreas da minha vida, já provei. Funciona. Você falar aquilo que você quer ver, muda a sua circunstância. E se você tiver com revestimento de poder, eita meu Deus. Aí que você vai ver o milagre acontecendo e vidas se rendendo ao Senhor. Por causa desse poder que você carrega. Vidas sendo transformadas por causa da sua circunstância. Por causa de tudo aquilo que você tem declarado. As pessoas, elas têm que ver algo diferente em você. Elas não podem ver você não. A Bíblia fala que nós não podemos nos amoldar aos padrões do mundo. Nós precisamos transformar a nossa mente para experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. A gente só experimenta quando a gente renova. Quem é responsável por renovar a nossa mente sou eu e você. Amém? Somos nós. Somos nós. Aleluia, Deus é bom. Não apagar o Espírito Santo. É um mandamento que se concentra no aspecto cooperativo do nosso relacionamento. Ou seja, ele acende a luz e nós precisamos cooperar com ele. Ativamente, ouvir, obedecer e se render a Ele. Amém? A palavra apagar sugere a interrupção de um fluxo. O sentido original dessa palavra traduzido pode ser extinguir e apagar.
Por exemplo, você pega uma mangueira de jardim, você dobra essa mangueira até a água cessar. Você apagou. Você parou o fluxo da água. Interrompeu o fluxo daquela mangueira. E a água parou de jorrar. É desse jeito que a gente faz com a presença. Sabe, um lar com contenda, com briga, a gente está entristecendo o Espírito Santo. Sabe, tudo é uma decisão. Nós podemos nos tornar pessoas melhores. Sabe, porque quando a gente entende que não é na nossa força, que não é no nosso braço, nós podemos ser pessoas melhores. Amém? Eu era uma mulher muito estressada. Eu era uma mulher estressada, eu gritava com tudo, eu reclamava de tudo. E era aquele estresse que nem eu me aguentava. Mas aí eu atribuía esse estresse a um casamento que eu tive de 23 anos, onde o meu ex-marido, ele era muito estressado, bipolar, violento. Eu sofri abusos físicos, abusos emocionais. Então, eu me justificava que eu era daquele jeito por causa da condição que eu vivi 23 anos nesse relacionamento abusivo. Então eu ficava o tempo todo me justificando. Não, mas também, né, eu vivi um cabra estressado, um cabra que era totalmente louco, eu me justificava. Aí até que um dia eu estava lendo o livro da Joyce Meyer, Campo de Batalha na Mente, Campo de Batalha na Mente. E eu estava lendo esse livro foi poderoso, esse livro abriu a minha mente, e eu entendi que eu estava com uma fortaleza na minha mente, que me prendeu, dizendo que eu tinha que ser daquele jeito, por causa de uma condição que eu não estava vivendo mais. Aí eu falei, rapaz, eu não acredito. Eu fiquei com ódio do cão. Eu falei, não, eu não aceito isso não. Aí eu sei que eu tive uma briga com meu filho, porque era um estresse dentro de casa. Eu brigava com os meninos e gritava com os meninos, depois que eu já tinha me separado. E aí eu sei que quando eu entendi, eu tive uma briga com meu filho. E ele era jovem já, porque quando eu me separei, ele morava só porque ele não aguentava o pai. Aí quando eu me separei, ele veio morar comigo. Aí pronto, ele era o mesmo que estava o pai, que ficou igual o pai. Por conta dos abusos que ele sofreu também. E aí, o que aconteceu? Aí tive essa briga com ele. E eu lembro que o meu corpo tremia, sabe? Que eu passei tanta raiva, foi uma pressão tão grande. Eu lembro que eu entrei dentro do banheiro e eu já tinha lido o livro, e esse livro falou comigo. Aí eu peguei, olhei pro teto do banheiro, eu falei, pai, eu não aguento mais. Eu sou nova criatura. Essa genilma velha já passou. Eis que tudo se fez novo. Eu não aguento mais, pai. Eu decido andar em domínio próprio. Eu decido andar em amor. Eu decido amar meus filhos. Eu decido mudar, porque a tua capacidade já está dentro de mim. A tua capacidade está dentro de mim. E quando eu fiz essa oração, parece que o céu desceu. Eu senti algo. Sabe, porque foi uma oração sincera, eu tinha chorado tanto, meu corpo estava todo doído, de tanto que eu chorei, que foi uma briga feia. E eu falei, pai, eu não aceito isso mais não. E a partir desse dia, a minha vida mudou. Sabe por quê? Porque eu me entreguei ao Espírito Santo. Eu decidi não ter mais aquela minha vida de murmurar, de brigar, de ficar xingando, de ficar gritando. Eu tinha nascido de novo. Como eu continuava a mesma criatura? Entende que é eu que preciso mudar, porque a ferramenta já está dentro de mim. O Espírito Santo, quando ele vem morar dentro de mim, eu tenho paz, alegria, mansidão, domínio próprio, longanimidade, bondade, mansidão. Então, esse fruto está dentro de mim. O fruto são 7. É como se fosse uma mexerica com vários gomos. Cada um é um: amor, paciência, mansidão. Mas é um fruto. É a evidência dele dentro de mim. Então, quando eu decidi andar nesse amor, decidi manifestar o fruto que já está dentro de mim, não tem esse negócio, eu não dou conta. Eu não posso, me dá paciência. Ei, já está tudo dentro.
Já está tudo dentro. É você que manifesta o que Deus já colocou dentro de você. É você que põe para fora. Não coloque na conta de Deus, porque Ele já te deu tudo o que você precisa. Ele já te deu tudo o que você precisa para ter uma vida próspera e abençoada. Indo tudo bem, com paz na sua casa, com alegria, porque Ele já te deu tudo. Então, quando eu fiz essa oração, o que aconteceu? Eu decidi. O meu lar virou um pedacinho do céu. O meu lar virou um pedacinho do céu e continua, né, meu amor? Na nossa casa não tem briga. Na nossa casa não tem discussão. Na nossa casa não tem gritaria. Na nossa casa não tem murmuração. Na nossa casa não tem... É um pedaço... É perfeito? Não. Não é perfeito, não. Mas a maioria do tempo é paz. É paz que excede a todo entendimento. E sabe o que aconteceu? Vocês se lembram da Dona Maria, que eu dei o testemunho dela na ministração passada? A Dona Maria que queria separar do marido, porque não aguentava mais ele, porque ele era estressado, e ela falou, pastor, eu vou contar aqui que teve gente que não ouviu. A Dona Maria é uma mulher que foi orar, pediu para o pastor orar por ela, pelo divórcio dela. Aí o pastor pegou e falou assim, meu Deus, e agora, Espírito Santo, como que vai ser isso? Eu nunca orei para ninguém para divorciar. Aí Dona Maria foi orar pelo divórcio, foi pedir para o pastor, e o pastor pegou e falou assim para ela, o Espírito Santo, como é? O Espírito Santo, quando a gente tem comunhão com Ele, Ele é um gentleman, Ele te ajuda na hora certa. Aí o Espírito Santo deu uma instrução para ele, falou para o pastor, falou assim, fale para ela. Aí ele falou, Dona Maria, vamos fazer o seguinte, quando a senhora, você vai fazer uma coisa que eu vou te pedir para depois você voltar aqui para eu orar por você. Aí ela, tá bom, então vamos fazer o seguinte, você vai ser a melhor esposa que o seu marido possa ter. Você vai fazer tudo aquilo que você nunca fez. Aí Dona Maria falou assim, mas pastor, o senhor está doido? Eu quero que o senhor ore para o meu divórcio, você está mandando eu ser uma boa esposa. Aí ele falou, não, Dona Maria, para você saber para ele saber o que ele está perdendo. Ela, entendi. Ele sentiu o gostinho da vingança, né? O gostinho da vingança, ela falou, pois pastor, ele vai ver qual é a mulher que ele está perdendo. Ele vai ver, porque ela queria se vingar dele, né? Que ela disse que já tinha tentado de tudo, já tinha mais de 30 anos casado. E aí já tinha tentado de tudo e nada dava jeito. Ele não tinha jeito. E aí ela foi embora. Aí daqui a pouco o pastor deu um mês, que ele falou que era para orar. Ela não voltou e ele ficou procurando. Cadê Dona Maria? Falou assim, o que será que aconteceu com Dona Maria? Né? Ele ficou assim, perturbado. Aí até que Dona Maria encontrou com Dona Maria lá no corredor. Aí falou assim, Dona Maria, por que a senhora não voltou para a gente orar para o seu divórcio? Aí ela falou, ai pastor, estou até com vergonha. Sabe o que é? Ele mudou tanto. Ele mudou tanto, pastor, que eu resolvi dar uma chance para ele. Aí ele falou assim, Dona Maria, você sabe qual é a moral dessa história? Não foi ele que mudou. Foi você que mudou. Ninguém muda ninguém. A gente muda a nós mesmos. A gente muda a nós mesmos. Então, quando eu mudei o meu comportamento, que eu decidi andar na verdade que eu fui criada para ser, uma nova criatura lavada e remida no sangue, sabe, uma nova criatura. Quando eu decidi andar naquilo que Deus me criou para eu ser, tudo mudou na minha casa. Acabou o estresse. Meus filhos viraram os filhos melhores do mundo. Porque o problema não era eles, era eu. E eu mudei. Os meus filhos mudaram. Aí estava eu, o Fred e a Rebeca dentro de casa. E era uma paz. Meu filho mudou. Uma paz que excede a todo entendimento. Meu filho mudou. Porque eu mudei, o problema era eu. O problema era eu, gente. Não era meu filho que era estressado, não. Era eu que estressava ele. Gritando, tratando sem amor, entristecendo o Espírito Santo. Sabe, era eu. A culpa era minha. E quando eu mudei, tudo mudou. Sabe?
a gente tem a força poderosa dentro de nós para fazer qualquer mudança que a gente precisa fazer. A gente precisa decidir, é tudo pela fé. Sabe, a ajuda especializada já está dentro de nós. Amém? Aleluia. Perder a paixão por Deus afeta nossa capacidade de permitir que o Espírito Santo flua de nós para mudar as circunstâncias ao nosso redor. Olha como é importante. Vou ler de novo para você prestar atenção. Perder a paixão por Deus afeta a nossa capacidade de permitir que o Espírito Santo flua de nós para mudar as circunstâncias ao nosso redor. Se você está com uma circunstância que não muda, é porque você perdeu a paixão. É porque o fogo apagou. A boa notícia é que a gente pode acender esse fogo de novo. A boa notícia é que nós podemos reavivar esse dom que está em nós. Essa presença poderosa. A boa notícia é que nós podemos fazer tudo aquilo que a gente acha que não pode. A boa notícia, porque nele nós podemos todas as coisas. Amém? Aleluia. O Espírito Santo, ele não força ninguém. Ele é uma pessoa sensível. Ele nos guia, nos ensina, nos consola e nos inspira. Mas nós precisamos ter comunhão. Mas ele só se move onde ele encontra lugar. Ele só se move onde tem espaço para ele se mover. Sem espaço ele não vai se mover na minha e na sua vida. Amém? Nosso papel, o mandamento não é apenas não faça isso, não faça aquilo. Não. O nosso mandamento é manter a chama viva do Espírito Santo. E como que eu vou manter essa chama viva? Como eu já falei aqui, oração em línguas, meditar na palavra, trocar a nossa mente, sabe? Trocar, renovar. Aquilo que eu pensava, eu troco com as verdades da palavra. Não é do jeito que eu penso, é do jeito que a palavra diz. Trocar o meu achismo pelas verdades da palavra. Trocar a minha crença limitante. Sabe? Que todos nós temos uma crença que nos limita. Sabe? Trocar essas crenças limitantes pela verdade da palavra absoluta. A verdade absoluta, a palavra é absoluta. Toda a nossa circunstância relativa, ela muda o tempo todo, está em movimento, muda o tempo todo. Mas as verdades da palavra é absoluta, é imutável, ela não muda. Amém? Aleluia. Apagar o Espírito Santo, ou seja, não apagar o Espírito Santo é manter a parceria ativa com Ele, dando espaço, atenção e resposta. Ou seja, Ele acende o fogo e nós é que mantemos essa chama ardendo, acesa dentro de nós. Cada atitude de fé, cada obediência é como uma lenha que mantém esse fogo queimando. Esse fogo queimando para transbordar. Porque quantos de vocês sabem que a gente só transborda daquilo que está cheio? Como que você vai querer transbordar na vida de alguém se você não está cheio? Então nós precisamos nos encher, orando, consagrando a nossa vida. Não tem outra forma da gente nos encher da palavra, do Espírito, a não ser meditando na palavra, transbordando da palavra. Não tem outro jeito. Amém? Esse fogo não é só para te aquecer. Não é só para aquecer a gente. Sabe? Nós não podemos ser egoístas. Nós devemos ao mundo um encontro com Deus. Sabe? E esse fogo, manter esse fogo aceso, é para alcançar as outras vidas. É para alcançar vidas. Amém? Eu declaro em nome de Jesus que essa chama vai arder no seu fogo. Eu declaro em nome de Jesus que você vai ter fome e sede, sabe, por essa presença, para mostrar ao mundo a presença de Deus, para mostrar ao mundo que Deus é bom, para manifestar a glória de Deus. Amém? Eu queria que você ficasse de pé. Apague a luz, por favor.
Eu queria que você fechasse os olhos. Eu queria agora que você fechasse os olhos, seus olhos. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Respire fundo. Respire bem fundo. Entregue o seu coração ao Senhor agora. Fale com Ele. Entregue o seu coração. Sinta a presença do Espírito Santo dentro de você. Sinta essa presença aquecendo o seu espírito, aquecendo essa alma. Sinta essa presença poderosa inundando o teu ser. Sinta essa presença agora aí, ó, te fortalecendo. Sinta essa presença poderosa dentro de você. Ei, Ele veio habitar dentro de você porque Ele te ama. Ele veio habitar dentro de você porque Ele te escolheu. Mesmo quando você ainda era pecador, mesmo quando a gente não valia nada, Ele nos escolheu primeiro. Ei, considere essa presença. Sinta o toque dEle. Sinta o toque dEle aí agora. Aleluia. Imagine um fogo dentro de você, que é esse Espírito Santo queimando. Essa chama forte queimando para fazer a vontade dEle. Para fazer o que agrada a Ele. Para fazer o que Ele tem dito para você fazer. E que às vezes você acha que é coisa da sua cabeça. Mas é Ele falando com você. Sabe, tem horas que vem algo na sua cabeça que você acha que é um pensamento sem nexo. Não, é Ele falando com você. Ele fala o tempo todo com você. Ele fala o tempo todo. Cala as vozes. Ouça só o que Ele tem para falar com você. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer transformar a sua casa. Ele quer transformar seu trabalho. Ele quer transformar o mundo ao seu redor. Ele quer que você colabore com Ele. Porque Ele criou você para ser uma dupla poderosa com Ele. Aonde você for, Ele vai com você. Aonde você for, você carrega Ele. E você vai poder mostrar ao mundo quem você carrega. Aleluia. Aleluia. Imagina essa presença forte. Forte dentro de você. Que te capacita para fazer tudo aquilo que você está dizendo. Mas eu não consigo fazer isso. Mas eu não dou conta de fazer isso. Ei, essa presença está falando que você consegue sim. Que você dá conta de ser o melhor que você pode ser. Não é na sua força. Essa presença está falando que ela te ajuda. Ele te ajuda. Ele te consola. Ele te fortalece. Ei, considere essa presença dentro de você. Considere essa presença de você, dentro de você, e a sua vida nunca mais vai ser a mesma. A sua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu declaro que nessa noite será um divisor de águas na sua vida. Eu declaro que a partir dessa noite você não vai mais andar de qualquer jeito. Eu declaro que essa presença vai arder e queimar dentro de você. Eu declaro que essa presença vai arder, vai te afoguear, ao ponto de outras pessoas olhar para você e falar: o que está acontecendo com você? Quando eu estou perto de você, eu sinto uma paz. Eu sinto uma paz tão grande. Nossa, eu entro aqui na sua casa. Meu Deus, que paz é essa? Eu não quero mais sair de dentro da sua casa. O que está acontecendo com você? Eu quero isso que você tem. Eu quero isso que você tem.
Eu quero isso que você tem. Ei, você pode todas as coisas por dessa presença que está aí com você. Você pode todas as coisas por causa dele. A sua capacidade é pouca, mas ele te fortalece. Ele é o seu socorro bem presente no momento da angústia. Ele é a tua paz em meio à guerra. Ele é o seu chão quando não tem lugar para você pisar. Ele é o seu chão. Ele é o seu sustento. Ele é o seu alimento. Ele é aquele que te consola quando parece que não tem mais saída. Ele é aquele que abre uma porta. E que se não tiver uma porta, ele cria. Só para ver você feliz. Só para ver você realizado. Ele é aquele que te sustenta. Ele é aquele que te sustenta. Eu declaro, em nome de Deus, vocês recebendo o fogo do Espírito. Eu declaro vocês recebendo esse fogo. Em nome de Jesus. Repita comigo, levante as suas mãos. Espírito Santo, eu não vou apagar a tua chama. Eu escolho cooperar com a tua voz. Eu recebo coragem, fé, unção para manifestar o teu poder. Em nome de Jesus. Eu serei a sua testemunha. Todos verão a tua glória na minha vida. Vidas serão alcançadas através da minha vida. Eu não vou andar de qualquer jeito. Eu não vou falar qualquer coisa. Eu não vou reclamar mais. Eu não vou murmurar mais. Eu vou fazer tudo aquilo que te agrada. Em nome de Jesus. Aleluia. Repita mais uma vez. Senhor, me desperta nessa noite. E eu decido cooperar com você. Em nome de Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor. Eu quero te agradecer porque essa noite foi uma noite de conserto. Essa noite, Pai, foi uma noite de milagres. Foi uma noite de transformação. Vidas foi ativada. O teu fogo vai arder no coração dos meus irmãos. Eles não vão ser mais os mesmos, Pai. Eles vão lembrar desse dia, Pai. Eles vão ter aceso na mente deles. Louvor, venha, por favor. Eles vão estar acesos na mente deles. Eles vão arder por você, Pai. Eles vão queimar por você. Eles vão manifestar a tua glória, Pai. Eles irão manifestar a tua glória aonde eles forem, Pai. Em nome de Jesus, obrigada, Senhor. Obrigada por cada vida que está aqui. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Você sabe do que cada um precisa, Pai. Você sabe do que cada um precisa, Pai. Em nome de Jesus. E eu creio, Pai. Eu creio, Pai. Eu creio, Pai. Eu creio que nunca mais os mesmos. 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 Eu profetizo, Pai, o teu fogo descendo aqui nessa noite. O teu fogo descendo, incendiando esses corações. O teu fogo queimando. Fogo queimando essas vidas. Fogo queimando. Fogo. O fogo do Espírito queimando essas vidas. Acendendo essas chamas. Oh, aleluia. Obrigada, Senhor. Ora na macaxere braba catarabachou. Roste que tere babachou, rebeque tere babás. Ora na macaxore brebeque tere babás. Ora na macaxere braba catarabachou, rebeque tere babás.